Ora, vivam. No próximo dia 18 de maio vão ter lugar mais umas eleições legislativas. Ainda há um ano houve eleições, estas são antecipadas, e aqui no que nos diz respeito a nós, no Círculo da Europa, serão eleitos 2 deputados, são os que nós temos desde 75, que foi aprovada a Constituição Portuguesa. Já estamos em campanha eleitoral, já que os imigrantes votam via correio e, portanto, já começaram a sair os boletins de voto. Já estamos em campanha eleitoral e vamos receber, então, agora a minha primeira candidata, Emília Ribeiro. Portanto, é candidata a deputada pelo PS, as listas do PS. Muito boa tarde, Emília Ribeiro. Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir a esta entrevista do Luz ao Jornal. Foi, digamos assim, a grande surpresa esta sua candidatura. Não se estava à espera. Há muitos anos o candidato do PS, que entretanto tem sido deputado, é o deputado Paulo Pisco, e entretanto surgiu a Emília Ribeiro. Porquê? Como é que esta sua candidatura surgiu nesta eleição? Primeiro desejo também um bom dia, uma boa tarde àqueles que nos vão escutar. Muito obrigada também pelo convite que me foi feito. E de facto pode ser uma surpresa para muitos de nós, e eu queria começar por saudar o trabalho excepcional que foi feito pelo Paulo Pisco, portanto, espero ter a oportunidade de o substituir na Assembleia da República, mas sempre me inspirando no trabalho que ele tem feito. Ora, porque é que me encontro aqui como candidata a especialista pelo Partido Socialista? Porque houve a vontade este ano depois de justamente ter dado o Paulo Pisco ter ocupado durante 15 anos o posto, de haver uma outra abertura, outra possibilidade de dar aos residentes do estrangeiro de terem uma representatividade mais especial, talvez mais apropriada. A palavra apropriada não é bem, porque o Paulo Pisco foi sempre apropriado para a função, mas chegou talvez à altura de dar a palavra aos imigrantes, para que sejam representados por imigrantes. E eu acho que foi essa a principal objetivo, portanto, do Partido Socialista para estas legislativas. E também houve a vontade de, como é constatar, somos duas senhoras, cabeça de lista, e também houve a vontade de dar mais oportunidade às mulheres de ocuparem postos de liderança na política. E é por isso que me encontro hoje aqui à sua frente, à vossa frente, e que, portanto, estou à cabeça de lista dos candidatos para o Círculo da Europa. Portanto, a Emília Ribeiro é conselheira das comunidades portuguesas, mas é há muitos anos membro ou dirigente de associações, é folclorista também, dançou num grupo de folclore na sua associação, e é autarca, é eleita em Les Uris. Considera estas diferentes experiências como importantes nesta sua candidatura? Pois pronto, essas experiências de facto são muito importantes de sublinhar, tanto mais que queria começar por dizer que sou imigrante, que sou filha de imigrante, e até sou mãe e avó de lusodescendentes, portanto já tenho vivi as várias épocas da nossa imigração,
e, portanto, adquiri várias experiências durante os 50 anos, mais de 50 anos que estou a viver em França. Como você notou, portanto, experiências associativas com várias associações, não só com a Associação Cultural Portuguesa Les Ulisses, onde fui de facto animadora e continuo a ser animadora, faço parte do Conselho Administrativo, e também da CCPF, onde também fui durante uma dezena de anos, fui tesoureira, e que agora também continuo a fazer parte do Conselho Administrativo, e igualmente... A CCPF é a Coordenação das Coletividades Portuguesas de França. Sim, pois eu penso que toda a gente conhece a CCPF, mas é importante designar o nome completo, portanto é uma associação que desenvolve várias temáticas, a promoção dos dirigentes, portanto sobretudo a formação dos dirigentes associativos, mas também o ensino da língua portuguesa, tem defendido em várias oportunidades essa temática também, e tem organizado eventos para as associações, sobretudo, para os dirigentes associativos e para os seus associados, e fora, portanto, da CCPF. Também participei, como deve saber, na criação da Associação dos Beirões Ligados à França, em Portugal, que é uma associação que foi criada para apoiar as minações. As minações foram criadas entre Sátão, Vila Nova, Les Ulisses, portanto em Portugal, e Les Ulisses Orsay em França, e para a qual fizemos uma espécie de uma minação quadrangular. E também fui, até há pouco tempo, até ter assumido a posição de autarca, fui presidente da Associação de Geminação de Les Ulisses. Portanto, ocupei esse posto igualmente, e implementei durante essa presidência, implementei um evento importante, porque organizei a ida de obras de 25 artistas daqui da Vila de Les Ulisses, que foram expostos numa exposição especial no Sátão. Portanto, a nível de associações, portanto, confirmo o que você resumiu e que eu tentei, portanto, desenvolver. Agora, as outras experiências, sim? Diga as outras experiências já enquanto autarca, certo? Certo. Agora, enquanto autarca, vou tentar resumir a situação, porque, portanto, a primeira vez fui autarca, em 2008, portanto, implementei desde logo a implementação de uma geminação. Foi pedido pela nova Presidente da Câmara, naquela altura, Maud Olivier, que pediu que organizasse a implementação de uma geminação com Portugal. Portanto, escolheram uma cidade que correspondesse, portanto, à nossa população, que temos em comum. Temos em comum uma população entre a região dos Ulisses e aqui dos arredores, e a região de Viseu, do Conselho do Sátão de Vila Nova de Paiva. Portanto, foi o Sátão que foi escolhido porque tenho muitas afinidades pessoais com o Sátão, e porque também já tinha... Portanto, é dessa região, a Emília é dessa região? Eu nasci em Lisboa, e quando vim para a França, portanto, vim diretamente de Lisboa de Lisboa aqui para a região da Essonne, no sul de Paris, mas a minha mãe é natural de São Pedro do Sul, portanto é lá que fica a aldeia dela, e que tenho lá, portanto, casa de família. Mas o meu marido é do Sátão, portanto fui parar ao Sátão também, portanto é lá que temos casa também, é igualmente, e portanto aí essa ligação mais pessoal com o Sátão, e também quero insistir, e a população que temos em comum entre o Sátão e Les Ulisses e os arredores. Portanto, enquanto autarca... que nós agora entrássemos nos assuntos de campanha. Este foi um pequeno espaço, digamos assim, de apresentação da candidata, mas gostava que nós agora entrássemos em assuntos que dizem respeito diretamente às comunidades portuguesas e para as quais se propõe representar. Gostava que nós começássemos pelas metodologias de voto. Nós estamos, ainda há um ano houve estas eleições, ainda há 2 anos houve também estas eleições, houve aliás uma vez em que até foram repetidas. Os imigrantes votam via correio.
e qual é a proposta que, portanto, a Emília Ribeiro defende? Acha que se deve manter esta metodologia de voto? Acha que deve evoluir? Se mantiver esta, como é que ela deve ser adaptada de forma a não termos que repetir, portanto, eleições que já aconteceu? O que é que vai defender na Assembleia se for eleita? Ora bem, nós temos de facto temos de constatar que mais de 1 milhão de eleitores estão inscritos no círculo da Europa, são dados de 2024, e atualmente somos mais ou menos esse número. Mas também temos de constatar que tem havido uma nova abstenção. O primeiro problema é a abstenção, mais de 70%, e que cerca de 40% dos boletins de voto foram anulados numa das últimas eleições por falta de conformidade e, sobretudo, no que diz respeito à cópia do documento de identificação. Portanto, eu também queria sublinhar o facto que o PS tem valorizado, portanto, a atenção à adesão dos portugueses e do estrangeiro e que, ao processo eleitoral, claro. O recenseamento automático foi um contributo que surgiu, portanto, com o governo do PS, e agora importa continuar a simplificar e a diversificar as modalidades de participação dos portugueses e estrangeiros nos atos eleitorais, portanto, de maneira a garantir uma maior adesão, por um lado, e portanto, talvez uma das soluções seria de aumentar o número de locais de votação e a possibilidade do voto antecipado, por exemplo. Deixe-me só colocar-lhe aqui uma pergunta. Portanto, há uma posição que é muito clara do PS de Paris, do qual, aliás, a Emília Ribeiro é militante, que defende o voto eletrónico. No entanto, o PS em Lisboa não defende o voto eletrónico, ou não defendeu até agora, e o que me está a dizer a Emília Ribeiro é que é importante guardar esta metodologia de voto e não me fala em voto eletrónico. Quer dizer que, ao ser candidata, desliga-se desta posição forte do PS de Paris e começa a defender aquilo que defende o PS Lisboa, que é o voto por correspondência, ou manter locais de voto, que no fundo é dizer de voltar ao voto presencial? Pois, eu penso, por enquanto, não temos outra oportunidade se não continuar nos próximos meses o que existe, não se muda assim. Mas aquilo que nós pedimos a uma deputada é que faça propostas de futuro e não para os próximos meses. Os próximos meses será, sem dúvida, enquanto que não mudar a lei, será esta metodologia que nós hoje temos. Mas a pergunta que se coloca a quem é candidato é o que é que vai fazer para defender a mudança. Pois, mas para isso temos de ver, portanto, que há propostas que podem ser implementadas a curto prazo, portanto, sem revisão das leis eleitorais, e para o voto eletrónico, e para, por exemplo, o aumento do círculo dos círculos de eleitores, dos círculos de eleitores e para a representatividade, por exemplo, do número de deputados na Assembleia da República, é necessário haver revisão das leis eleitorais. E também a gente deve saber que as leis na Assembleia têm de ser discutidas, têm de haver compromissos, têm de haver concessões e que levam tempo. Portanto, eu acho que, por enquanto, devemos continuar a dar continuar com o voto presencial ou o voto por correspondência, até por enquanto, arranjar... não é, nestas eleições, desculpe, não é o voto presencial, é pelo correio. É pelo correio também. Mas devemos continuar com esses dois modos de voto até arranjar outros que sejam mais seguros. E a questão do voto eletrónico, que alguns pensam que pode ser implementado, por exemplo, para as próximas presidenciais. Ora, para isso, portanto, nem que seja por um teste piloto do voto eletrónico, eu, a meu ver, e vou dizer abertamente, que, a meu ver, o voto eletrónico é o voto remoto, à distância, que fazemos do nosso computador ou do smartphone, não é?
Eu, enquanto imigrante e como militante do PS, em Paris, que tem enviado ao partido as suas recomendações sobre o voto eletrónico remoto, eu estimo que este voto permitiria uma maior adesão, sem contestar seja o que for, não digo a curto prazo, mas talvez a mais largo prazo. Porque poderia afiar as distâncias que são necessárias para percorrer para ir votar, ao consulado que fica mais próximo, e, por outro lado, ao desperdício dos votos, que já dissemos por via postal. Portanto, a secção do PS, de facto, tem vindo a sugerir, desde há muitos anos, a sugerir soluções, e o voto eletrónico remoto é uma delas. Mas também posso afirmar que o PS tem considerado e tem estudado e questionado sobre esse tipo de voto, e por enquanto o PS é muito cauteloso com a implementação do voto eletrónico. E é por isso que damos a prioridade, torno a repetir, damos a prioridade ao nosso programa para a diáspora, para a simplificação da forma de como votamos no estrangeiro e as barreiras do voto presencial e por correspondência. Também quero dizer, como faço parte do Conselho das Comunidades Portuguesas, que o Conselho das Comunidades Portuguesas, sobretudo o da Europa, claro, conduziu um estudo muito aprofundizado sobre o assunto e que levou a proposta ao Parlamento, que foi até viabilizada, para o teste piloto do voto eletrónico. Ora, durante uma reunião que nós tivemos em Lisboa, do CCP, tivemos a oportunidade de auditar as autoridades locais, a Comissão Nacional de Eleições e as empresas informáticas, mas eu não saí dessa reunião com uma impressão, com a vontade de que o voto eletrónico não seja assim tão seguro como as grandes empresas informáticas nos deram a certeza. E porquê? Porque compreendi que as dúvidas não são só por causa das manipulações de opiniões ligadas às intenções de voto, mas não podemos esquecer que estamos a atravessar períodos de grandes incertezas internacionais, como é conhecido, que a cibersegurança aumenta, que acontecem com frequência interferências nas plataformas digitais de base de dados e com até roubo de dados pessoais, e em grandes empresas e instituições que, portanto, são dotadas de proteções contra esses ataques. Ora, o ato de votar pelo computador ou no smartphone requer que se inscreva que os eleitores se inscrevam numa plataforma e com a base de dados, uma plataforma digitais com base de dados, e nós sabemos que portanto, requer que se inscreva e que se ponham esses dados pessoais numa plataforma, e que são necessários para a identificação quando o eleitor for votar e receber os códigos necessários para o ato de votar. Ora, uma eleição tem de ser inviolável e deve ser comum a todos os portugueses e em todos os países. E nem todos os eleitores têm o equipamento para aceder facilmente a tal plataforma, para se inscreverem para votarem. Portanto, até agora tem havido reticências quanto às fraudes no acesso às bases de dados, às falhas técnicas até, aos ataques exteriores durante o processo de votação, até mesmo à garantia de identificação, porque também pode haver falhas como isso, e já não digo as ingerências exteriores a que estamos habituados ultimamente, mas que até podem levar à interrupção ou até à anulação de votos por vários motivos. Portanto, até agora, dois países puseram em prática e passaram por diversos problemas para o implementar. Portanto, este voto consiste é um meio de votar que, ao fim e ao cabo, é raro no mundo. Apenas praticamente dois países o aplicam a fundo. Portanto, a Emília Ribeiro também é francesa, certo? Tem a nacionalidade francesa. Sim, também sou francesa e também voto em França para as duas. O seu segundo país, a França, vota remotamente, à distância, sim, para os franceses que moram no estrangeiro.
Sim, mas tem certos limites, porque até vota só para as legislativas e não para as presidenciais, até agora. E requer, portanto, a inscrição eleitoral nos consulados, etc., para poder receber as informações. E lá vou outra vez à questão, portanto, da segurança dos dados nas plataformas. E a Estónia, que é o segundo país, que também requer que seja. Para poder votar na Estónia, por exemplo, para os eleitores que estão fora do país, que nem na fora do país, para todos os eleitores na Estónia, é preciso haver um leitor do cartão de cidadão ligado ao computador para poder identificar-se e para poder votar, etc, etc. Portanto, aí está barreiras também de equipamentos que existam com esse voto. Agora o voto, o teste, eu só queria terminar com o teste, vou concluir. O teste do voto piloto foi, portanto, aprovado pelo Parlamento. Agora cabe então ao Parlamento de conduzir os estudos técnicos que são necessários para verificar e para auditar que este teste seja piloto e decidir da sua aplicação. Portanto, a meu ver, o teste piloto não devia ser executado com precipitação, por exemplo, aplicado daqui a poucos meses para as presidenciais, em janeiro de 2026, porque é piloto, tem de obter um resultado indiscutível. Porque o meu receio é que se falhar, se torna um motivo, um argumento para alguns, para afastar o processo do voto eletrónico de maneira, não digo de maneira definitiva, mas quase. Portanto, só fará sentido, só fará sentido se houver um leque de partidos que vá para a frente com o projeto, não é? E que houver, portanto, predisposição para discutir esses assuntos. Mas eu, como sou imigrante, eu sei bem que a prioridade das nossas comunidades é ver os nossos enseios, os nossos primeiros ouvidos, e o voto eletrónico é um deles. Portanto, estarei lá para examinar, participarei com a mesma vontade nas comissões parlamentares que vão tratar do assunto, ou para trabalhar junto do governo, ou junto do Conselho das Comunidades Portuguesas, para tentar convencer, portanto, todos os partidos, incluindo o Partido Socialista, que é uma das aspirações dos portugueses do estrangeiro e que, portanto, eles também têm de levar a cabo essas aspirações. Mas já percebemos que não está convicta, portanto, em relação à... Tenho certas dúvidas sobre uma implementação precipitada. Eu acho que são necessários mais estudos. Gostava de abordar uma outra questão ligada ainda às metodologias de voto, ou nem tanto, mas a representação dos portugueses no Parlamento. Portanto, há propostas, aliás, nesta candidatura, portanto, eleição legislativa, e já houve até pelo passado, de aumentar o número de deputados eleitos pela imigração. Qual é a sua proposta? O que é que vai defender no Parlamento nesta área? Acha que deviam ser aumentados os números de deputados pela imigração? Sim, eu e muitos, e praticamente todos os partidos, não acho que estamos todos de acordo sobre o fato, porque, sobretudo, os que estão mais ligados à imigração, como eu, têm de haver, de facto, uma vontade de haver uma maior representatividade no Parlamento, em função, portanto, do número de eleitores que há, portanto, na Europa e fora da Europa. Se compararmos o número de eleitores da Europa, por exemplo, é pouco mais ou menos como o número de eleitores da região do Porto. Ora, o Porto pode eleger 40 deputados e a Europa só pode eleger 2. Portanto, há aí uma espécie de discriminação que, portanto, tem de ser enfrentada. Então, qual é a sua proposta em termos de número de deputados pelos círculos da imigração? Eu acho que, portanto, isto foi, portanto, é uma questão que foi levantada desde que houve o aumento do recenseamento automático, se passaram de 330 mil para mais de 1,5 milhão de eleitores. Agora, portanto,
crente que somos considerados como cidadãos portugueses a parte inteira, e isso é uma vontade do Partido Socialista que eu reconheço. Portanto, todos estimamos que nós somos suficientemente representados no Parlamento. Ora, eu penso que primeiro devíamos aumentar o número de círculos eleitorais, porque há círculos eleitorais, sobretudo fora da Europa, no resto do mundo, que representam distâncias imensas. E como é que os deputados, como é que 2 deputados podem percorrer distâncias tão grandes para ir ao encontro das comunidades que eles representam? Portanto, eu acho que, com essa consideração das distâncias, devíamos, fora da Europa, devia haver e isso também é a posição que a secção do Partido Socialista de Paris tem defendido já há muito tempo. Portanto, devíamos, haver um deputado por cada continente, contando a América como dois continentes, a América do Norte, a América do Sul, a Ásia e a África. Portanto, ao menos quatro círculos fora da Europa, e o Círculo da Europa. E o Círculo da Europa, e depois a representatividade vem, é uma questão, como disse há pouco tempo, é uma questão do número de eleitores que devem ser representados. E, portanto, considera que se devia aplicar, aliás, como referiu agora, e são palavras suas, devíamos ter a mesma representatividade que os portugueses que moram em Portugal. Nesse caso, devia ser aplicada a mesma regra que os portugueses que moram em Portugal, isto é, nos círculos eleitorais da imigração, devemos ter 1.500.000 eleitores, mais ou menos como Braga, portanto, tem 20 ou 19 deputados, portanto, devia haver 19 deputados pela imigração, mais número, menos número, mais um, menos um. Seria por aí? É uma representatividade igual. Eu sou muito cautelosa também com isso. Claro que a vontade para evitar discriminações seria de chegar a esse ponto, mas temos de ser realistas, não é? Isso requer uma tal reorganização das leis eleitorais e que o Parlamento tem sido muito timorado quando se abordam questões de revisão destas leis eleitorais, e que é um assunto que tem qualquer dúvida de legitimidade e de justiça com relação às comunidades, mas que necessita que seja primeiro conhecido o valor da diáspora para dar o passo para uma reflexão corajosa sobre o assunto. Eu acho que devemos continuar. Mas essa reflexão não está feita já, não é? O que disse agora era que gostava que devia haver, e que o PS, aliás, utilizou esta frase, o PS já defende isso, que haja a mesma representatividade dentro e fora. Um cidadão de fora e um cidadão de dentro. A minha pergunta é, até agora a Emília Ribeiro ainda não era deputada e, portanto, provavelmente isto demorou mais tempo, mas quando a Emília Ribeiro for candidata, se for eleita, o que é que vai defender a Emília Ribeiro? E, no fundo, é isso que nós vamos julgar durante esta eleição. O que é que defende a Emília Ribeiro? Qual é o seu objetivo? Se depois demora algum tempo a chegar lá, é outra coisa. Mas o que é que vai defender a Emília Ribeiro? O objetivo seria, de facto, que houvesse a largo prazo a mesma representatividade dos portugueses fora do estrangeiro, dos portugueses que estão no continente. Só que isso, como já disse, é preciso haver uma grande revolução, fazer uma grande revolução das leis eleitorais, e eu também eu reconheço que seria, para enfrentar a revolução, é preciso muito tempo. Portanto, vamos começar, devagar se vai ao longe. Eu acho que devemos começar com um deputado por cada novo círculo por fora da Europa. E para a Europa, onde há muito mais eleitores, evidentemente, onde agora há países que fazem parte da União Europeia, de outros que não fazem parte da União Europeia, há portugueses que estão no país de leste, que não fazem parte, portanto, da União Europeia, mas, portanto, com relação a esse número de imigrantes, que é muito maior que na Europa que fora da Europa, eu acho que devemos começar pelo menos, vamos ver se conseguimos mais, mas pelo menos com 4 deputados, em vez de 2, para poderem
Portanto, atingir, portanto, poderem alcançar essas distâncias e ir ao encontro dos portugueses que são mais numerosos na Europa. Portanto, a sua proposta para já são 8 deputados, 4 fora pela da Europa e para 4 dentro da Europa. círculos eleitorais com um deputado cada um pelo resto da Europa. Portanto, e 4 para pronto. Portanto, já vai ser uma grande mudança das leis eleitorais, porque passa-se para 4 deputados para 8 deputados, portanto, dobra-se o número. E isso é um bom começo. E depois, como acabo de dizer, devagar se vai ao longe, mas nunca podemos desistir desse facto de haver menos discriminação entre os portugueses que vivem no estrangeiro e os portugueses que vivem em Portugal, mas também estamos conscientes que a mudança pode ser um bocadinho mais, tem de ser sensata, e que temos de convencer, temos de conseguir compromissos. Portanto, esse é o meu objetivo, é de tentar convencer portanto, os outros deputados, portanto, de fazer parte de comissões que vão tratar dos assuntos para chegarmos a esse objetivo. Portanto, comecemos já por 8 para as comunidades portuguesas e continuaremos o combate numa próxima ocasião, não fica esquecida. Tínhamos combinado meia hora nesta entrevista, já passou a meia hora, mas vamos continuar porque eu queria ouvir aqui a sua opinião sobre ainda outros assuntos e um deles é sobre o ensino da língua portuguesa no estrangeiro. É um debate que vem regularmente em qualquer momento, em qualquer evento, em qualquer debate que haja no círculo da Europa, mas suponho que nos outros também, e gostava de ter a sua opinião sobre isto. Como é que é possível resolver esta questão, uma vez por todas, esta questão do ensino da língua portuguesa no mundo, uma vez que há muita gente a queixar-se que gostava de ter acesso ao ensino e não tem? Eu gostaria primeiro portanto, desenvolver a questão do ensino primário, do ensino secundário, porque são assuntos diferentes, as responsabilidades não são as mesmas. O ensino primário é tanto a responsabilidade, por exemplo, em França, do Estado francês, da Educação Nacional Francesa, como do Estado português, porque um tem de disponibilizar as aulas, as salas para dar as aulas, e o Estado português tem de pôr à disposição os professores, e no secundário é de inteira responsabilidade do Estado francês. Isso é só em França. Nos outros países da Europa não são todos, não têm todos esta mesma formulação, articulação que aqui em França. O que me está a dizer agora aplica-se apenas à França. Apenas à França, mas eu acho que esse tipo, portanto, é um exemplo, a França é um exemplo, e esse tipo de acordos bilaterais entre os Estados também devia ser implementado nos outros países da Europa, porque conhecem exatamente os mesmos problemas, e se temos acordos eleitorais, temos acordos bilaterais em França, e conhecemos tantos problemas, então o que será fora de França? E eu sei que por intervenções do CCP da Europa que esses problemas do ensino também são terríveis nos diferentes países. Portanto, resumindo, porque havia muita coisa para dizer sobre o ensino, mas acho que tenho de resumir mais as nossas propostas. Portanto, o recrutamento, portanto, dos professores é muito difícil. Mas portanto, tem sido muito difícil porque é necessário dar mais atratividade, tanto a nível de salários, como ajudas de instalação da residência nos países onde vão lecionar, com subsídios e apoio técnico, e proporcionar também progressão de carreira, para os motivar, porque isso é um freio para que haja mais professores que queiram vir dar aulas à França ou nos outros países da Europa. E, evidentemente, sem professores não há aulas, portanto, será necessário aumentar o orçamento para recrutar professores qualificados, sobretudo para o Instituto de Camões, em França, e para isso, claro, a nossa vontade como deputados é incidir sobre as decisões também do orçamento. Também, outra solução
é desenvolver as aulas à distância, onde não há alunos suficientes para abrir uma classe. Já deixou de ser uma experiência piloto em França e passou a ser uma proposta do Instituto Camões em todo o país, fora das áreas onde há cursos presenciais. No entanto, talvez não seja o ensino primário, não seja o apropriado para crianças, é mais destinado para o ensino do secundário. Acerca do... O que é que eu queria dizer mais? Portanto, acerca de mais propostas. As propostas muito importantes têm a ver com a motivação dos pais para inscreverem os seus filhos nas aulas de português no primeiro e no Portanto, segundo. aquilo que está a dizer é que os pais é que não inscrevem os filhos, mas aquilo que se ouve muitas vezes são os pais que inscrevem os filhos e que não têm aulas. Há aqui às vezes um discurso que não coincide. Isto é, quem está cá costuma dizer eu inscrevo os filhos e não me dão professores, e depois quem tem funções ou pretende tê-la, como é o seu caso, o discurso muda e passa a ser os pais que não inscrevem os filhos. Mas acha mesmo isso verdade? Acha que não há aqui alguma deturpação da realidade? Nós sabemos que para abrir aulas de português, mesmo no primário, para que haja um professor que vá dar aulas numa classe, tem de haver um mínimo de inscrições. Portanto, os pais têm de inscrever, mas claro que é preciso motivá-los. Mas há escolas onde há o mínimo, há mais do que o mínimo, e que não há professores. Pois, mas isso foi a questão dos professores que eu falei há bocado, portanto, motivar os professores para virem lecionar, e para isso é aumentar os salários, é preciso aumentar os salários e que estejam bem escritos no orçamento e que haja verbas para que sejam destinadas ao ensino do português do estrangeiro e esperemos que nessa altura que se possam motivar mais professores para virem lecionar para a França e para os outros países da Europa, claro. E porquê é que não foi feito isso até agora? O PS teve responsabilidades, aliás, teve maioria absoluta, o que lhe deu uma possibilidade de poder agir de uma forma muito mais rápida e sem negociações praticamente. Porquê é que não se resolve essa questão? Porquê é que fica sempre para trás essa questão, na sua opinião? Essa questão, portanto, dizem que é verdade que há 10 mil alunos, por exemplo, em França, que não têm professores. E por outro lado, há professores que não querem vir lecionar porque há dificuldades em dar aulas, porque são em escolas afastadas. Estes problemas, é claro que o PS tem vindo a enfrentá-las, mas temos de confrontar a realidade do terreno e a problemas orçamentais também. Portanto, tem de haver, se não fez até agora, mas eu acho que tem feito, mesmo assim, tem feito imenso para o ensino do português, para tentar motivar os professores, e é preciso desenvolver essas ações. E eu agora falo por mim. Portanto, falo por mim e, portanto, a minha vontade é de pesar sobre o governo, seja o qual for, seja socialista ou não seja socialista, mas como deputada, para que as medidas essenciais sejam tomadas para motivar os professores a virem dar aulas fora de Portugal e para que haja verbas para isso, também, e para criar também, para favorecer até o ensino dos liceus internacionais, porque também é importante, e claro, temos de motivar, creio que temos de motivar os pais. Eu digo isso porque, por exemplo, no ensino secundário, aqui na vila onde eu resido, nós andamos a batalhar há muito, a escola, um dos colégios, tem andado a batalhar há muitos anos para que se abra uma turma de português. E as inscrições, embora a associação esteja sempre a promover esse ensino, mesmo a Câmara dos Juízes tem promovido essa motivação dos pais para inscreverem os filhos nessa aula. Havia uma proposta do colégio e até há poucos anos atrás não foi preciso por falta de inscrições. Agora, portanto, todas essas vontades de uns e de outros deram resultado, porque existe agora uma turma, não só de português, mas uma turma bilíngua de inglês e de português. E digo isso porque temos batalhado muito para motivar os pais para inscrever nessas aulas.
E também, por exemplo, nos liceus internacionais, onde há aulas de excelência para todos e sobre aulas alargadas, com mais horas alargadas do ensino do português, da cultura, da história, etc., não se consegue encher as turmas com o ensino com alunos portugueses. São mais os franceses que vão à procura desses liceus de excelência, e que se inscrevem até em português para beneficiar dessas aberturas nesses liceus. Portanto, eu acho que temos de fazer muito para que os nossos... Porque agora já não somos nós que decidimos, são os nossos filhos que decidem de fazer aprender o português aos nossos netos, aos filhos deles. E para isso, agora temos de mudar de perspectiva sobre a importância da língua portuguesa. Eu acho que cabe ao Estado português demonstrar que a língua portuguesa não é apenas uma língua de herança, mas que é também uma língua de cultura muito influente, que é falada por milhões de pessoas no mundo inteiro, e pode ser uma língua de trabalho que abre grandes perspectivas de futuro. Então, como está a dizer... A partir daí tem de haver um programa que influencie, portanto, os nossos filhos a inscreverem os nossos netos para as aulas de português. Portanto, o que me está a dizer é que, no fundo, Portugal não tem que ter, então, professores a dar aulas no estrangeiro, porque se é o ensino, é o português que devia ser ensinado enquanto língua de trabalho e língua importante, como é o alemão. Os alemães não têm professores a ensinar em França, por exemplo. A França é que recruta os professores e está a ensinar em França. Portanto, o que me está a dizer é que devia haver um reforço da diplomacia para que a língua portuguesa seja ensinada enquanto língua importante e de trabalho, e não tanto que haja Portugal a mandar alunos para cá. É isso que me está a dizer. Não é bem isso, não me compreendeu bem. Há dois ensinos. Há o ensino do primário, que é da responsabilidade do Estado português. Isso é agora francês. E é só em relação à França, devido a um acordo bilateral que data de 73, já. Sim. De 1973. Claro. Já passou de moda, tem de ser. Mas isto não se aplica aos outros países. O presidente Macron, acho que foi quando foi a Portugal, assinou um novo protocolo. Esperemos que agora que os ministros da Educação de ambos os países levem o assunto para a frente. Mas justamente para os outros países da Europa, eu penso que esses acordos deviam existir, porque para o primário é essencial, e Portugal deve continuar a enviar professores para o ensino do primário, porque isso, portanto, consta, essa é a primeira fase do ensino do português, de facto, é considerada como uma língua de herança. Mas para continuar os estudos nos colégios e nos liceus, e até depois mesmo nas universidades, tem de haver essa noção de que o português não é só uma língua de herança, mas é uma língua de trabalho que abre grandes perspectivas. Portanto, vamos distinguir os dois assuntos. Portanto, o ensino do português, na medida do possível, alargado a todos os acordos bilaterais alargados a todos os países da Europa, e o ensino do secundário, portanto, a diplomacia, a fazer com que os acordos bilaterais, quando existem, mas quando não existem, portanto, nos outros países também têm de ser implementados, para que haja professores de português que façam parte, como os outros portugueses de ensino, como os outros professores de línguas estrangeiras, e que haja mais aulas de português, que seja só de português ou que seja bilíngue, mas é esse o caminho que temos de levar, e é isso que eu desejo implementar quando for deputada, e que vou fazer força para que seja reconhecido e para abrirmos caminho para essas novas ideias. Gostava de lhe perguntar ainda sobre uma outra área de perguntas, que é o apoio às associações portuguesas.
Este é também um debate que diz muito respeito aqui aos portugueses que moram fora. Há muitas associações, e em particular em França, onde o número de associações é extremamente grande, portanto, em relação a outros países, mas também é para aqui que vem a maior parte do apoio financeiro que, portanto, a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas atribui a portanto, às associações. E a minha pergunta é: o que há a mudar? Há algo a mudar? Ou este apoio que a DGACCP atribui está bem? Devemos continuar o que tem sido feito até agora. Não esquecemos o que tem feito também o governo socialista sobre esse objetivo, e devemos dar um novo impulso às associações da diáspora, executando eficazmente o programa dos apoios existentes. Devemos atualizar os critérios de atribuição. De que forma é que pode dar um novo impulso? Porque as associações são da sociedade civil, a sociedade civil organiza-se como ela quiser, evidentemente. De que forma é que o Estado pode dar impulso a estas associações? O que pode dar impulso é para atribuir os apoios, porque a verba de mais de 1 milhão de euros foi uma medida, às associações, foi uma medida que veio do governo socialista, que foi aplicada por causa do orçamento, já tinha sido, que estava para votar naquela altura. Nós sabemos que estas entidades são muito importantes para promover o encontro dos portugueses e para preservar a nossa identidade, e junto das comunidades, e incluindo junto das novas gerações de imigrantes. Portanto, para obter os apoios, tem os apoios ou subsídios, portanto, é preciso simplificar os pedidos, porque nem todas as associações têm acesso a esses pedidos. E algumas, as mais pequenas, são aquelas que precisam de mais ajuda para implementar, por exemplo, a promoção da língua e da cultura portuguesa. São essas pequenas associações que mais necessitam desses subsídios e não têm acesso a isso, porque têm de ser credenciados, e que, portanto, há poucas associações que são credenciadas, e por isso não são elegíveis aos pedidos de apoio. E depois tem-se de valorizar também os projetos inovadores, os mais culturais, aqueles que são ligados aos jovens, e à igualdade de género, que também é muito importante. Eu, por enquanto, quando foi para a altura quando foi pedido o parecer do secretário de Estado ao CCP, ao Conselho das Comunidades Portuguesas, sobre justamente a atribuição dos apoios, eu tentei introduzir a noção, mas por acaso não passou, que devia haver um parecer com uma participação dos membros dos conselheiros no parecer consular. E até para avaliar a grelha de avaliação e da análise do júri que é feita pela DGSCP. Portanto, deveríamos introduzir um parecer dos conselheiros das comunidades portuguesas, porque são eles que estão no terreno, eles é que conhecem a realidade das associações, e portanto são eles que podem dar o seu parecer, não digo decidir, mas dar um parecer. E claro, agora, no que diz respeito às associações, também eu penso que os consulados e que as embaixadas devem dar um apoio às associações, às ações culturais que eles querem desenvolver, portanto, não só com os subsídios, como já dissemos, que não são para todos, mas com material que possam utilizar durante os eventos, exposições. Eu lembro-me que nos primeiros anos, quando comecei na Associação de Les Ulysses, eu ia todos os meses buscar um filme a Paris para poder passar, um filme português, claro, um filme português, para podê-lo passar aqui no cinema municipal de Les Ulysses. Isso durou vários anos, até termos passado todos os filmes e várias vezes, e que já não houve atualização desses filmes.
Portanto, eu acho Isso que era havia... numa altura onde existia um Instituto de Apoio à Imigração e às Comunidades Portuguesas, IAECP, que entretanto foi extinto e foi criada uma Direção-Geral de Assuntos, portanto, Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. Portanto, quando acabou o IAECP, que tinha essa vertente, deixou de haver este tipo de apoios, estes suportes. Mas esses apoios Sabemos que para mim são essenciais. Para fornecer exposições que possam utilizar durante eventos culturais, sobre o 25 de Abril, por exemplo, sobre várias temáticas. O governo português deve apoiar as associações por todos os meios possíveis. Portanto, com verbas, claro, isso é indispensável, porque porque são necessários alguns, por exemplo, como a CCPF, não pode contar com cotizações com as cotizações dos sócios para poder fazer ações. Portanto, é tributária de apoios para fazer para organizar certos eventos. Portanto, as verbas são indispensáveis, mas o material é muito importante. Material que seja posto à disposição das associações, programas de apoio à formação dos dirigentes. Portanto, estamos a passar de uma geração dos anos 70, 80, 90 e estamos a chegar a uma nova geração. Portanto, é verdade que os jovens sabem manipular todos os aparatos e todos os meios digitais para desenvolver as ações nas associações, mas ainda há uma geração intermediária de dirigentes que não têm acesso, portanto, a esses meios digitais e é preciso formá-los. É preciso formá-los a isso, é preciso formá-los a pedir também os apoios à DGSCP. Portanto, há um grande trabalho a fazer nesse sentido também, e não esquecer, portanto, dirijo-me tanto ao Luz do Jornal em particular, mas a todos os órgãos de comunicação social da Duráspora. Portanto, é preciso também dotá-los com verbas, e eu acho que isto portanto, essas candidaturas foram lançadas para subsídios para a comunicação social, tanto para a empresa como para a rádio da diáspora, e isso temos de continuar com esse projeto e levar isso para a frente, porque as associações também precisam dos órgãos de comunicação social para existirem, para que os seus eventos sejam conhecidos e para que haja mais público que vão aos eventos que eles organizam. Eu gostava de, portanto, concordar consigo. Eu ia dizer isto no fim, mas aproveito a dizer já agora, esta entrevista é gratuita, é completamente gratuita. Há órgãos de comunicação social em Portugal que, portanto, recebem dinheiro em campanhas de motivação das pessoas que vão, a motivar as pessoas que vão votar, os eleitores. Há também no estrangeiro alguns órgãos que foram dotados dessas campanhas. O Luz ao Jornal, apesar de ter 250 e não sei quantos mil leitores, 250 e tal mil leitores, não tem nenhuma campanha eleitoral em curso, ninguém achou que o Luz ao Jornal fosse um órgão importante e, portanto, esta entrevista é serviço público, mas é serviço público gratuito. Eu ia dizer isto no fim, assim fica já dito agora, porque me deu essa dica. Mas pronto, eu quero sublinhar que apoiar o vosso trabalho é imprescindível e que, claro, se vocês fazem um trabalho, também têm de ter as verbas necessárias para o fazer. Gostava de, em 3 minutos só, e desculpe estar a apertá-la no tempo, mas estamos, portanto, quase em 55 minutos de entrevista e tínhamos combinado meia hora, é que me desse algum outro assunto que acho que é importante e que vai defender e que vai trabalhar nesse assunto, mas escolha só 1 ou 2 assuntos e telegraficamente diga-me quais são e porquê. Então, portanto, há um assunto que é muito importante, porque é aquele que diz respeito à minha geração e às gerações, portanto, que vieram pouco a seguir à minha, que é o regresso a Portugal dos reformados do estrangeiro. Portanto, o Partido Socialista incluiu, portanto, no seu programa de encontrar uma fórmula justa
equilibrada para que os portugueses que querem mudar de residência fiscal para Portugal, os portugueses reformados, que o possam fazer. Portanto, é um estudo que vai ser implementado e que também de assegurar que o programa regressar fique mais acessível, não só para os que querem regressar a Portugal para trabalharem, para os ativos, mas também que haja aquela vertente dos reformados para que sejam abrangidos com medidas adaptadas. Portanto, este programa deverá, portanto, facilitar o regresso dos portugueses reformados do estrangeiro com uma criação de um programa de apoio específico, que não tem só a ver com tributação, também quero esclarecer, não tem só a ver com isso, mas também temos de examinar a adaptação da tributação para que haja harmonização com a do país onde trabalhou e obteve a sua reforma, porque sabemos que, por exemplo, na França ou na Suíça ou num dos países onde se trabalha fora de Portugal, que teve acesso a salários mais importantes que o salário mínimo em Portugal, por exemplo, e que é uma realidade, e quando chegamos à idade da reforma temos pensões que são superiores aos salários que são ganhos em Portugal, mas também quando os formados do estrangeiro, quando vão para a reforma, já têm um corte por metade, mais de metade dos seus meios de subsistência. Ao quererem ir para Portugal, se tornam a cortar mais de metade. Pronto, vão enfrentar dificuldades e são freios para que não se vão instalar em Portugal. Portanto, isso foi um assunto, como você sabe, que já há muitos anos que ando a defender, até com artigos no jornal, até desde 2015 já falava sobre o assunto num artigo que foi publicado no Lusa Jornal. Portanto, para mim não é um assunto novo, para alguns é assuntos novos, foi um assunto que eu levei logo ao CCP, que defendi no Conselho das Comunidades Portuguesas. Houve uma pequena parte das minhas propostas que foram levadas a cabo, mas espero que, como há agora vontade dos outros partidos de desenvolver essa temática, que na próxima vez já se possa ir mais longe nas temáticas que eu tinha apresentado no CCP, nas moções, nas recomendações que eu tenho proposto durante estes últimos meses. Pronto, este é um dos assuntos muito obrigado. E que eu vou defender com unhas e dentes na Assembleia da República, pode crer. Muito obrigado. Gostava só de que me dissesse agora a composição da lista. Portanto, a Emília Ribeiro mora em França e é cabeça de lista. Quem são os outros 3 elementos da lista? Sim, os outros 6 elementos da lista, como está no nosso programa, só mostro aqui os primeiros. Portanto, é Ana Maria Pica, que é assistente social na Suíça e que é a segunda da lista. Portanto, estamos as duas mulheres em posição elegível e esperemos alcançar esse objetivo. E os suplentes são, portanto, o Tiago Corais, que está no Reino Unido e que é engenheiro industrial, e o Carlos Pereira, que está outro Carlos Pereira, que está na Alemanha e que é consultor financeiro. Portanto, somos os 4, estamos andado a levar para a frente esta campanha, que tem sido muito curta e que a mim não me deu a possibilidade, eu sou sincera, não me deu a possibilidade, com alguns constrangimentos pessoais que eu tinha até agora, de ir visitar todos os países da Europa que eu gostaria de ir ao encontro das comunidades, de falar com eles, de os escutar, de os ouvir, mas pronto, o programa eleitoral foi feito assim e nós temos até agora a levar para a frente as nossas inspirações, as nossas preocupações e esperamos que ser compreendidos de todos os residentes estrangeiros, que nós somos aqueles que são mais aptos a os representar na Assembleia da República, porque somos aqueles que nós vivemos, somos nós que vivemos esses problemas e que somos mais aptos para os representar. Muito obrigado. Sou Emília Ribeiro, candidata do Partido Socialista às eleições legislativas dia 18 de maio. Relembro que os portugueses que moram no estrangeiro votam por correspondência. É verdade que havia a possibilidade de votar no consulado mais próximo, aqueles que se inscrevessem a tempo, mas não houve tempo de fazer esta inscrição. Portanto, é uma hipocrisia dizer que é possível votar pessoalmente
no consulado. É possível votar pelo correio. Desta vez, é desta eleição que nós estamos a falar, é possível votar pelo correio, os votos estão a chegar, nós entrevistamos todos os cabeças de lista que, portanto, concorrem por este círculo eleitoral e depois, evidentemente, a escolha é sua, de quem tiver a vez. Muito obrigado, Emília Ribeiro. Muito obrigada por ter-me dado esta oportunidade e pronto, depois logo nos vemos depois das eleições para falarmos do que há a fazer. Obrigado.